Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí tuas sugestões, teus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E lembra que tem sorteio rolando, hein? Aos últimos dias do sorteio do óleo essencial do Terra, o Balance, um olhinho para equilíbrio aí. Então, participa aí. Para isso, só basta você aí curtir o nosso podcast e fazer algum comentário. Hoje o tema é com uma dermatologista. Então, o tema hoje é face. Né? A gente sempre tem um monte de pergunta de face, então você pode fazer a tua perguntinha ou colocar se você já faz algum acompanhamento de estética facial, se você já fez, qual o resultado que você teve. Conta aí pra gente se o teu resultado foi positivo, foi negativo, o que melhorou aí pra você. E quando será que a gente tem que entrar aí no tratamento cirúrgico mesmo? Porque as pessoas sempre perguntam, né? Será que essas minhas rugas, essa minha flacidez em épocas de monjaro, que aí as canetas comendo solto, aí a flacidez aparece. Quando será que é o momento de eu fazer um tratamento cirúrgico? Será que já é o primeiro passo? Será que eu começo com um tratamento mais conservador? É um botox? O que a gente tem de tratamento conservador nessa área? Então, participa aí, comenta. E você já vai estar concorrendo ao olhinho essencial. É os últimos podcasts desse olhinho do sorteio. Logo, logo, a Madeleine Brigadaria Gourmet aí vai sortear aí, tem sorteio novo que vai rolar aí, porque é mês da mulher. E aí eles estão com uns mimos lá bem legal pro Dia da Mulher e vai ter aqui pra gente também, pra quem nos escuta aí, nos acompanha, curte e comenta. Bom, então para isso hoje eu tô com a dermatologista, que é a doutora Kellen Avelar, que já esteve aqui com a gente em outros momentos e hoje conseguiu uma brechinha na agenda dela aí que eu sei que é corrido, pra gente falar desse tema tão importante aí que é a estética facial, tratamento conservador ou cirúrgico. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Laís. É sempre um prazer estar aqui com você. A correria é grande. Muito. Apesar de ser o começo de ano, já tá uma loucura. Sei que você vai bastante para congresso, tem sempre novidade para nos trazer. Ainda, além de ser dermatologista, é proprietária da clínica, é mãe, é esposa, para conciliar tudo isso não é fácil, né? Não, a gente fica maluquinha, mas por enquanto tá dando certo. Então vamos lá, doutora. Esse tema aí de hoje de tratamento estético facial, conservador ou cirúrgico, o que me leva a escolher, assim, como é que é? Eu chego na dermatologista e falo, eu vim aqui para fazer um botox, ou eu posso chegar e falar, não, vim aqui porque eu acho que botox já não vai mais dar, vai ter que ser mesmo já uma cirurgia. Claro que isso vocês avaliam e discutem, mas o que depende de eu definir um tratamento conservador, que é o não cirúrgico, para uma cirurgia realmente? Então, nós estamos frente a uma nova era da estética facial. De início, muitas pessoas relutavam a se render ao botox, ao preenchimento. Hoje, de 10 pessoas que você conhece, que você conversa, né, 8, 7 já se renderam uma vez ou fazem com frequência o botox e o preenchimento. Agora, nos últimos 10 anos, nós passamos pela era dos bioestimuladores. Então, estamos ainda vivenciando a era dos bioestimuladores, deixou-se um pouquinho o preenchedor, não que eu não goste, eu amo preenchedor, mas em todo o contexto, deixaram-se de usar até pelos excessos, né? Abusaram dos excessos, vieram as overface, as faces muito preenchidas, e aí todo mundo ficou com um grande medo. E aí optaram pelo bioestimulador. E aí que está, eu acho, talvez um problema. Porque aqui também no excesso nós podemos pesar uma face. Então, assim como eu falei que nós estamos frente a uma nova era, a parte cirúrgica também entra nessa. Por quê? Até então nós achávamos que operar era coisa para 50, 60, né? Mais. Agora não. Então, depende do teu hábito de vida e do teu ritmo de vida que você levou e da tua genética, né? Então, existem pálpebras, por exemplo, que com 25 anos já não conseguem passar ali a sombra, já tem aquele olhar mais pesadinho, mais gordinho, até eu tenho esse formatinho, né? A gente vem tentando com procedimentos não invasivos, mas daqui a pouco eu já vou ter que operar. Isso porque eu já fiz vários procedimentos, mas a minha genética era essa. Muitos têm essa genética, outros já chegam ali nos 40 a mais, já incomodando bastante, olhar caído, olhar triste, né? Bolsa de gordura. Então, porque é 40, não vou operar. Gente, aí o paciente, ele
né, por medo, ele investe em procedimento, gasta 2 vezes a cirurgia e não tem o resultado. Então, a gente precisa esclarecer para a população que quando tem indicação, não tem que ter medo de operar se for um profissional bem habilitado, capacitado, que trabalha com aquilo, estudou muito para aquilo. Né? Então, a cirurgia ela veio cada vez mais entrando agora nessa nova área dos procedimentos faciais. O contorno facial também entra nisso, tá? Porque o paciente que ele não teve um cuidado anterior de prevenção, tinha maus hábitos de vida, fumava, engordou e emagreceu muito na vida, tem uma genética de flacidez, come muito açúcar, enfim, ele perdeu o contorno facial, enfim, tá muito caído. Tem sim como fazer um mini lifting, né, ou um lifting de terço inferior. A gente pode dividir o lifting, por exemplo, de lifting total, lifting cérvico-facial, que é mais a região cervical, lifting de terço médio e lifting total. Então, por exemplo, às vezes, se você só mexer no terço médio, você já reposiciona essa face, você vai gerar menos fibrose do que você colocar um monte de bioestimulador e ainda pesar essa face, ou colocar fio, enfim. Você tem que saber o limite até onde você consegue entregar, e isso que eu vejo a maior dificuldade dos profissionais que trabalham com estética, principalmente essa nova leva que está vindo na estética agora. Então, tudo, tem indicação, vamos fazer. Tem indicação, vamos fazer. É fio, é bioestimulador, é tecnologia. E aí o paciente, ele chega com a face pesada, cansada, espessa, grossa, né? E a overface que a gente tem visto. Não é só de preenchedor. Né? Então, existe esse novo conceito. O paciente tem uma papada para ser tratada, eu vou conseguir entregar isso só com Ultraformer ou com tecnologias? Então, isso foi um mundo muito legal para mim, uma abertura, abriu caminhos, a minha visão ampliou, porque eu sei até onde eu consigo ir com tecnologias, até onde eu consigo já falar, não, aqui é cirúrgico e nós vamos fazer a cirurgia e vamos complementar com uma tecnologia. Entende? Certo. E lá você está fazendo tudo, doutora? Tudo. Você faz desde esse tratamento conservador até esse cirúrgico. O conservador, né, eu sempre fiz na clínica, já faz 20 anos, esse ano eu comemoro 20 anos de atuação na estética, né? Comecei em 2006, nós estamos em 2026, né? Sim. E então faz 20 anos que eu injeto e eu me sinto assim cada vez melhor, e a cirurgia só veio complementar coisas que me faltava, assim, eu não conseguia entregar, e eu gosto de entregar o meu melhor. Então assim, a pálpebra sempre foi o calo no sapato, né? E o que eu gostei mais também é que nos cursos que eu tenho feito lá em São Paulo, os fellows de cirurgia, nós somos treinados por oculoplastas lá da região, né? São os oftalmologistas especialistas em plástica ocular. E o que eles deixam muito claro, por exemplo, é que nós não conseguimos entregar tudo com a cirurgia. Então, vem aí os meus procedimentos estéticos. Então, a grande maioria precisa de um ultrassom microfocado, precisa de um CO2 associado, né, precisa de fio. Ou seja, o que eu entrego hoje não é só a cirurgia. O paciente vem, ele já faz um combo comigo, porque eu vou entregar o olhar bonito de novo. Não é só a cirurgia, entende? Isso é a diferença, né? Porque esse limiar entre o bonito e o exagero também, né? Ou realmente saber, se eu ficar mantendo só um tratamento conservador, às vezes a pessoa já fez tanta coisa mesmo e ainda não está satisfeita com aquilo que ela procura, e aí ficar fazendo, o que você vai estar adiando? Porque daqui a pouco é uma coisa que já deveria ter sido feito. E não quer dizer que porque você fez uma cirurgia, você não vai mais precisar de tratamento conservador, ou porque você fez vários conservadores, você não vai precisar de uma cirurgia, não é isso? Exatamente. O que eu indico hoje, por exemplo, é o paciente ele se cuidar o quanto antes. Então, até 25 nós temos colágeno. Passou de 25, a gente não tem mais colágeno. Tá? Então, tem que sim aderir ao Botox, ao bioestimulador, a tecnologia que faz estímulo de colágeno, a bons hábitos de vida, né, que não fazem glicação de colágeno. Então, tirar o açúcar, né, o álcool, o tabaco. Não vou ter isso para sempre. Não, mas não em excesso, né? Entende? Se for muito, tudo que é muito é ruim. Né? Ou então vai saber que vai ter um envelhecimento precoce, que vai ter um envelhecimento a mais. Vai chegar com 35 já com uma flacidez já bem importante, né? Um contorno perdido, sulco bem marcado, entende? Então nós temos que diferenciar também o que é envelhecimento normal e o que é um beautification. Então, por exemplo, uma paciente jovem que ela vai fazer um preenchimentozinho de queixo, ou às vezes tirar o calinho aqui do nariz, que é a rinomodelação, disfarçar, não tirar, né? Fazer um pouquinho do ângulo mandibular, um lábio, isso é beautification. Nós vamos embelezar o que aquele rosto não tem, o ângulo, o rizogomático malar, isso tudo quando bem feito não parece que foi feito. Isso não faz parte do envelhecimento.
né? Certo. E agora, depois dos 35, depois dos 25, a gente não tem mais colágeno, então a gente precisa fazer. Se você quer chegar melhor lá na frente, você sim precisa investir nos procedimentos. Que a conta vem. Que a conta vem. Claro que demora, mas aí quando vem, o investimento já é grande. Então, assim, para a gente entender entre tratamento conservador ou cirúrgico, você leva em conta, então, o grau de envelhecimento daquela pele, que não é a idade, né? Pelo que a gente entendeu aqui, não é a idade, porque às vezes tem peles de pessoas jovens, aí eu falo 40 anos, mas que já está muito envelhecida. Assim como tem pessoas com 50, 60 que chega lá, às vezes é uma pele que ainda dá até para investir num conservador ainda. Então não dá para ir, porque eu já tenho 60 anos, então com certeza é cirurgia. Às vezes não. Às vezes não. Né? Depende desse excesso de pele, às vezes a quantidade que a pessoa tem ali, que sobrou de pele. O objetivo do paciente é sempre levado em conta quando vocês definem isso. Exatamente. Né? Porque às vezes o paciente também, que é uma coisa que com certeza deve ter paciente que chega lá e fala assim, eu quero esse rosto da Angelina Jolie aqui. Né? E às vezes tem um biotipo que não vai chegar nunca naquele ali. Principalmente em lábio, né? Dificilmente a gente consegue entregar, né, um lábio muito volumoso para aquele lábio já fino. Aí entra a cirurgia também. Foi até, inclusive, um lábio que me fez ir atrás da parte cirúrgica. Né? Porque nós temos a questão do aumento do lábio cirurgicamente. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é o famoso lip lift. É uma técnica bem antiga que eu até aprendi lá na estética, né, há 20 anos, primeiro que eu fiz, primeiro curso de especialização, e aí depois nunca ninguém falou mais nisso, eu nunca mais executei e agora voltou em alta. Então, o que é? O paciente, quando ele tem essa distância muito longa, né, que é o do filtro, no envelhecimento isso acontece, você não adianta você ficar preenchendo, ele vai continuar com o lábio, né, com aquele aspecto de lábio de pato, que chamam, né, mas é porque a distância está muito longa. Então, você precisa tirar um pouquinho de pele aqui dessa região, da transição do nariz com o filtro, e ele vai dar aquela evertida, ele vai subir. Né? Então, eu sentia essa necessidade, porque eu dava o meu melhor, às vezes deixava de preencher, porque eu falava, olha, vai ficar feio, não adianta preencher, mais que isso, não consigo te entregar, então por isso que eu fui atrás da cirurgia. Então, por exemplo, hoje eu já faço um lip lift e faço o procedimento com o preenchimento. Né? E aí o resultado é outro, né? Às vezes o paciente não precisa nunca mais preencher, só feita a cirurgia já resolve. Você me perguntou da transição e quando saber, eu vou te dar um exemplo. O paciente vem para avaliar a área de olhos, né? E, dependendo do caso, eu olho e falo, olha, é cirúrgico, né? Teu caso é cirúrgico. Para eu te entregar o resultado que você quer, porque daí a gente colhe isso muito bem na anamnese. O que te incomoda? Como é que você quer ficar? O que tem, né? O que te valoriza? Enfim, me traz uma foto, né? Enfim, tudo isso. E aí você identifica que é cirúrgico. Mas nem sempre o paciente pode operar naquele momento, porque precisa de toda uma preparação, né? No trabalho, no pós, com a família, financeiro, enfim, tudo. Então, às vezes eles me relatam, doutora, eu não posso operar esse ano. Tem alguma coisa que eu posso fazer que amenize? E aí vai de uma conversa bem... Tem procedimentos que ajudam, que é o que a gente usa todos para a área de olhos. Tem laser de CO2, tem ultrassom microfocado, né? Tem a radiofrequência monopolar, mas eu vou conseguir te melhorar uns 30%, 40%. Pode ser? Pode ser. Eu quero melhorar um pouco e aí nós programamos para operar ano que vem, enfim, tal data. Entende? E tem o paciente que não, ele já fala, não vou gastar esse dinheiro, né, nesse procedimento, você só vai entregar 30%, 40% para mim não é o suficiente, eu vou me programar para fazer a cirurgia. E tá tudo bem também. E tá tudo bem, só que eu acho que essa conversa franca é interessante. O que não acontece por aí é isso, né? As pessoas querem vender o procedimento porque tem indicação, Ultraformer trata a área de olhos, ok. Mas aí o paciente se frustra. E aí queima também o procedimento. Porque o Ultraformer, né, que é o ultrassom microfocado, não funcionou. Mas talvez foi indicado numa hora errada, né, para o paciente errado, com uma expectativa errada. E aí a disponibilidade também para você se recuperar também conta quando vocês vão fazer. Por exemplo, se você vai... quando a gente fala em cirurgia... com certeza também tem um período de recuperação, Exatamente. Como qualquer outra cirurgia. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas eu não tenho esse tempo disponível, também não tem como a gente colocar aí, vamos fazer de qualquer jeito, não dá também. Exatamente. Principalmente no lifting, né? A blefaro ainda é mais tranquila, mas o lifting facial, ele requer um tempo maior de recuperação. Né? Então, e essa recuperação é repouso, em casa? Repouso.
Não dá pra ficar forçando ali. Vamos pegar uma cirurgia pequena, por exemplo, essa que eu citei há pouco do lip lifting, né, que é a cirurgia que você faz aqui para inverter o lábio. Uma cirurgia pequena, mas vejam quanto a gente mexe essa região falando. Se eu, Kelly, atendendo todos os dias, né? Como é que eu vou fazer uma cirurgia dessa? Eu tô falando o dia inteiro. O que eu vou fazer com a minha cicatriz? Eu vou alargar, eu vou tensionar, eu vou deixar ela feia. Então, tudo tem uma pequena preparação e um pós específico. É uma cirurgia mínima, eu faço em 40 minutos, mas precisa de uma preparação para aquilo para ficar bonita. Porque não adianta eu tirar uma foto que a minha cicatriz está bonita no pós, ali, olha, eu te entreguei isso. Eu tenho casos que eu trato lá na clínica que não fui eu que fiz, né? E o profissional não tem culpa lá que fez. Mas talvez ele não orientou a pessoa no pós. E aí a gente tem que fazer laser, tratar, enfim, aquela cicatriz, porque ficou feio. Fala, eu gostei do lábio, mas minha cicatriz ficou horrível. E o sucesso, muitas vezes, da cirurgia é o pós-operatório mesmo, né? Claro. Os cuidados né? ali. A físio, né? Tem que ter uma boa fisioterapia, uma drenagem, até a liberação miofacial dessa região antes de fazer, entende? Então, tudo isso, inclusive no lip lifting, a fisioterapia entra muito, né? É muito importante, quase que 50% do resultado. Do resultado. E quando a gente fala em tratamento conservador, a gente usa o tratamento conservador mais como você falou aqui, uma prevenção, uma manutenção, é mais para graus assim mais leve, moderado de um envelhecimento, mancha. Eu sei que mancha, me pediram para perguntar, mas mancha acho que não tem muito o que fazer a nível cirúrgico, né? Porque a gente acha que fala mais em cirurgia quando é envelhecimento, que é rugas, é flacidez. De mancha, ainda não existe um procedimento cirúrgico que tire as manchas. Não, as manchas entram realmente no diagnóstico correto, se não é uma lesão, né, que precisa ser tratada como lesão suspeita, nós partimos para os lasers e peelings, né? Com uma boa resposta. Uma boa resposta. Cada mancha com um tipo de laser, nós temos inúmeros tipos de laser. As manchas piores de se tratar são e continua sendo o melasma, que é uma doença inflamatória crônica ligada a todo o teu organismo, ligada a intestino, inflamação sistêmica, nível de estresse, cortisol, quanto que dorme, enfim, tá ligado a um monte de coisas, né? Pega sol em qualquer parte, já aparece. Já aparece, não adianta, exatamente. Aí passa um monte de protetor no rosto, o corpo fica ali exposto e acha que não vai ter problema e vai. E aí é mais minucioso também, porque não é qualquer procedimento que pode ser feito, a maioria que faz piora, então é uma das mais difíceis de se tratar. E daí a cirurgia, então, seria um resultado mais, assim, duradouro? Poderia falar dessa forma, para casos mais avançados, mas é mais duradouro também. Muito duradouro. Eu tenho vários casos de pacientes que chegaram agora, foi legal que foi bem nessa fase agora da transição, da minha entrada na parte cirúrgica. E eles, doutora, eu tô frustrada, porque eu já fiz muita coisa, paciente 40, 45 mais, eu já fiz tanto procedimento e eu quero que meu rosto fique com um contorno, eu não quero esse bulldog aparecendo, eu não quero nada, eu não quero ter carinha de traquina, entende? Porque tem gente que vive, acha, né, melhorou um pouco, tá tudo bem, mas tem gente que quer aquele contorno perfeito. Então, o que você fala? Vamos fazer tecnologia, chegou uma nova agora, enfim, não, gente, é cirúrgico. Deixa esse paciente ser feliz. Se ele quer aquele contorno perfeito, tem que ver o tanto que tá desabado, isso desde onde, tá desabado desde aqui de cima, do terço médio, né? Enfim, papada, que é uma queixa muito comum, o pessoal fala, já fiz enzimas, já fiz não sei o quê, enfim. Às vezes, a papada, ela existe por uma variação, uma estrutura tanto anatômica da parte óssea, que não existe, quanto uma flacidez desde aqui de cima. Então, não tem como você entregar um resultado tratando só a parte de baixo. E aqueles resultados imediatos lá de fio, que deixa a papada linda, isso me deixa muito mais brava ainda, né? Porque não tem como o fio, gente, tratar uma coisa que até cirurgicamente é difícil. Nós levamos 6 horas numa cirurgia para reposicionar, 8 horas, e o fio vai deixar aquele... Não, é mentira. Né? Então isso não tem milagre. Não tem milagre, isso me deixa muito brava, porque a internet hoje traz muitos, né? Tem uma marca muito famosa que eu faço no consultório, agora explodiu, mas enfim, não entrega aquele resultado de pós-imediato que diz que entrega, entende? É um paciente que se cuida, faz tecnologia, faz bioestimulador e passa uma vez por ano ali um fio para reposicionar, sim, ele vai ter resultado. Agora o paciente que já tem uma ptose, uma queda já de grau 2, 3, ou seja, está bem caído, você não vai conseguir subir esse rosto com fio. E ainda mais com pouco fio. Na Coreia, eles usam muito fio. Né? Então, enquanto aqui nós usamos 4 a 6 de cada lado, na Coreia se usa 30, 40 de cada lado.
entende? Porque lá o custo do fio é menor, né? E então eles usam fio mesmo, para valer, de verdade. Pra amarrar e sustentar mesmo. Exatamente. E quando a gente fala em tratamento conservador, a gente tá falando em tratamentos que são minimamente invasivos aí, claro que eles são invasivos, alguns, né? Mas assim, que é feito em consultório, sem muito corte, sem anestesia geral, é isso que é a diferença? As tecnologias, acho que a mais invasiva, acredito que seja a radiofrequência microagulhada, que é o famoso Morpheus. Ocasionalmente nós precisamos de anestesista para fazer bem profundo, né? Porque é um microagulhamento robótico com microagulhas de ouro e ainda com radiofrequência, ou seja, ele é quente, né? Então, por exemplo, você pega aquela pele bem fininha, branquinha, né? Cheia de ruguinha, você precisa estimular colágeno, flacidez do pescoço. A radiofrequência microagulhada está super bem indicada, mas sem ou anestesiar nervo por nervo ou chamar o anestesista, você não consegue fazer esse procedimento. Acredito que seja um dos mais agressivos, e o laser de CO2 fracionado, estilo fenol. Também ele é muito dolorido, mas ele entrega um resultado muito bonito. E esses aí são anestesia daí local ou são geral? A gente pode anestesiar localmente, depende do paciente, né? Tem paciente que é muito sensível. Tem casos que a gente tem que levar o paciente para sedar, né, do bloco cirúrgico e fazer um laser, porque eles não querem ver a dor, nem passar Nem por pensar. perto da dor. E um laser de CO2 é umas 3 horas entre preparo, fazer o procedimento e a fase da ardência, né? Então, às vezes, sim, precisa levar o paciente para anestesia mesmo. O laser de CO2 ainda, o laser de CO2 fracionado ainda é algo que vocês utilizam bastante, com resposta positiva. Ele gerou muita polêmica aí há um tempo atrás, né? Por causa de alguns procedimentos aí que a gente normalmente vê e vê que isso não é bem feito. A gente que é da área, né, Kelly? Quando a gente começa a assistir, a gente já começa a olhar e falar, né? Por que será que aconteceu? Dava tudo para acontecer, chegar nesse resultado final mesmo, que às vezes as pessoas também procuram. Então, assim, não procura a qualidade do profissional, os doutores Instagram lá que só ficam postando e coisa arada, não tem às vezes um currículo, não é às vezes nenhum médico. Agora todo mundo é doutor, né? Isso, então virou uma coisa assim meio... E é um procedimento muito sério, né? Desses tratamentos conservadores que a gente conhece aí, que é o Botox, os preenchedores, como você já colocou aqui, os bioestimuladores, os fios de sustentação. Acho que a maioria desses termos não é mais tão assim difícil da gente, né, ter ouvido falar ultrassom microfocado, ou até o laser de CO2. Quais desses procedimentos conservadores aí que são os que exigem mais cuidado, né? E ainda quais que são assim os que vocês mais assim executam hoje? O que tem mais procura? Claro, não é nem procura, porque eu não sei se a pessoa vai lá no teu consultório e fala, eu quero fazer um ultrafone. Alguns né? sim. Vão? Alguns Específico sim, ou um mas laser de nem CO2? sempre. Eu sou muito daquelas que eu não sigo, eu paro, tenho um tempinho, faço foto, mostro para ele que ele não vai ter benefício. Às vezes eu perco o paciente, mas não faço exatamente o que ele quer, porque ele vai se frustrar, né? Nem sempre eu vou conseguir entregar o resultado e aí eu prefiro não fazer. Às vezes eles chegam, hoje com a internet, sim. Eu acredito, eu trabalho com todos. Tem as suas épocas, né? Por exemplo, segundo semestre, botox e preenchimento full time. As pessoas querem muito se preparar para o fim do ano, principalmente depois de setembro. Então, quem já fez um preenchimento labial quer fazer um mlzinho para dar aquele glow, né? Um queixinho, um bioestimulador, enfim, o botox sempre entra, né? As tecnologias, na verdade, as tecnologias dos bioestimuladores entram mais no primeiro semestre, porque não é uma coisa que traz resultado imediato, então existe uma programação. Esse paciente que se programa direitinho e vai antes, nós já colocamos, né, porque ele não vai querer o resultado para ontem. E o paciente que tem evento ou os pacientes do segundo semestre querem aquele resultado imediato. Rápido, né? E os lasers agora no inverno é o que tem mais saída, né? Porque é a melhor época de se tratar, melhor insolação, não vai pegar praia, piscina, lago, enfim. Né? Aqui na nossa região é um pouquinho complicado porque o pessoal vai muito pro lago, então a gente tem que pedir 40 dias sem sol. O laser de CO2 que você me comentou, então ele teve sua fase, eu trabalho com CO2 desde 2009. Ele teve seu auge, né? 2009, 2010, 2012, 2015, e aí depois ele começou a baixar um pouco, por quê? Quando nós começamos a trabalhar com laser de CO2, tanto os profissionais quanto a indústria, ninguém preparou, a indústria não preparou direito os profissionais para aquele paciente, para aquele procedimento, porque ele é doloroso. Então, nós usávamos um anestésico que não era apropriado, a indústria vinha, treinava os profissionais, mas não de forma correta. E aí, muito paciente ficou com aquela ideia, é um laser horrível.
eu senti muita dor, nunca mais eu quero fazer. Mas ele entrega um resultado como nenhum outro. Então, depois disso vieram os novos anestésicos, os bloqueios anestésicos da face, a sedação, ou seja, o preparo, né, certeiro para aquele paciente fazer o procedimento correto. Eu explico, que eu preciso de você uma semana fora de atendimento. Eu não quero você, né, exposto à rua para que ninguém te vê daquele jeito. Você vai sim ficar muito inchado, vai ficar com uma coloração cereja, porque o paciente, quando ele sabe o que ele vai passar, ele não tem medo, não tem desespero. E aí vem um resultado bonito, ele sabe que tudo aquilo era passageiro. Agora, de início, quando nós começamos, nós não sabíamos de tudo que ia acontecer, porque a indústria chegou, treinou daquele jeitão, né? Enfim, e outra coisa, os protocolos eram bem mais amenos, apesar de doer muito, eram suaves, porque o laser de CO2, fraco ou forte, ele dói igual, né? Então a gente não conseguia entregar o resultado que ele consegue entregar hoje, os protocolos avançados. E aí veio o fenol de novo. Fenol entrou, fenol é maravilhoso, sendo bem feito, bem cuidado, é lindo, ok, né? O paciente bem escolhido. Mas agora, com a proibição, o que aconteceu com o CO2? Ele voltou a dar o boom, né? Nos 2 últimos congressos mundiais na França, o CO2 foi o que deu para falar. Vieram novas máquinas, agora tem a nova máquina que a gente adquiriu lá na clínica, que tem o laser frio, que é o Cool Pill de CO2. Então, ele voltou a ser o queridinho do momento, né? E o fenol tá proibido. Tá proibido. Proibido, então, ninguém, não tem previsão. Se tem alguém aplicando aí, é irregular. É clandestino. Clandestino. E aí, as indicações ali, então. Envelhecimento, prevenção, manchas, a gente já falou aqui, dá uma harmonizada e dá uma organizada, né? As vantagens no tratamento conservador, então, seria essa recuperação mais rápida, risco menor, né? O resultado, ele tem um menor custo também, com certeza, né? E um resultado um pouquinho mais assim a longo prazo, mas o resultado vem também. Eu acho que as coisas se associam muito lá. Por exemplo, você pega um paciente que ele tem flacidez, muita flacidez, a face bem caída, e ele tem muita ruga, muita ruguinha. Um paciente que tomou muito sol na vida, né? Trabalhou aí na agricultura, ou tomava sol mesmo de tomar. Então, assim, o laser de CO2 vai conseguir melhorar essa flacidez? Não vai. A gente precisa fazer o lifting para reposicionar. Excesso de pele é cirurgia. Excesso de pele é cirurgia. Tá. Se é muito intenso, é cirúrgico, né? Agora, vai tirar aquelas ruguinhas? Não vai tirar. Vou fazer a pálpebra, vai sair meus pés de galinha? Não vai sair. Tem que fazer laser de CO2, tem que fazer bioestímulo com fio, tem que fazer botox junto, porque o músculo, a pele tá tão fininha que o músculo, qualquer sorriso, ele aparece, né, a hipertrofia. Enfim, então é tudo associado. Então vai ser mais barato, entre aspas. Porque dependendo do que você tiver que fazer, daqui a pouco a cirurgia dá um valor melhor até do que todos os conservadores que você vai ter que fazer. Cada paciente tem que ser avaliado individualizado. Eu, por exemplo, a pálpebra, eu não faço nada isolado. Dificilmente o paciente só opera ou só faz laser. Geralmente ele faz coisas combinadas e todos saem muito felizes. Uma coisa também que é uma cirurgia antiga que voltou é o lifting de supercílio, que é um cortezinho bem nessa região, né? Geralmente hoje em dia todo mundo tem micro quase, né? Então a gente pega bem rente a micro e faz uma elevação aqui na sobrancelha. Chama cirurgia de Castanhares. É uma cirurgia super antiga que voltou agora em voga e é o melhor lifting de supercílio que existe. Considerada das melhores, até superior ao lifting, né, temporal, lifting cirúrgico mesmo, porque ela entrega o reposicionamento do olhar. Tem olhar que você vê que não é a pálpebra que está em excesso, é o olhar que está desabado. Então você precisa reposicionar aquele supercílio. Aí vai de uma boa avaliação. Vai de uma boa avaliação. E aí o resultado de um conservador aí, 6 meses, 2 anos, tem algum procedimento conservador que você faz e fala assim, vai voltar daqui 3, 4, 5 anos? Ou assim, no máximo é 2 anos tá retornando para fazer os procedimentos? Olha, é difícil, tem que estar tratando sempre. Tem, né? Porque o botox não dura, por exemplo, então pega atletas ou pacientes muito expressivos para você prevenir aquelas rugas, né, de expressão. Por exemplo, pega você. Você não tem ruga, entende? A tua genética te ajudou nisso e o teu hábito de vida talvez também, entende? Você faz botox? Não sei. Mas mesmo que se você tivesse aquela genética, né, de pele, já que se expressa demais, por mais que você fizesse botox de 3 em 3 meses, não aguenta, entende?
Isso conta muito. O hábito de vida do paciente, a genética, hoje em dia a academia está full, agora então com as canetas, né? Tá todo mundo vidrado nisso. As canetas, infelizmente, já tem estudo que mostram que a durabilidade do Botox diminui. Sério? Né? Infelizmente. Olha, essa é nova. Exatamente. Então, assim, cada um tem uma genética, né? Tem paciente que tem mais flacidez, tem paciente que tem mais ruga de expressão, tem paciente que tem mais flacidez de pálpebra. É difícil a pessoa ter um compêndio, né? Mas cada um tem uma coisa específica, entende? Eu não tenho Botox ainda, mas tô quase nos 50 e não vai ter como se escapar. Olha, viu? Só já como a falei genética é pra doutora boa. Kelly, já falei pra ela que quando eu for fazer vai ser com ela, eu não vou nem em outro lugar. Porque, gente, isso é raro. Um paciente que não faz Botox é porque tem uma genética muito boa, entende? Porque já deveria estar todo marcado, enfim. Então, você veja que coisa boa. Você já ganhou aí na loteria. E olha, assim, com certeza, cuidados de face, né? Porque como eu sou físio, gosto de estética, tenho pós em dermato, os cuidados da minha pele realmente, ali com antes dos 22, 23 ali, protetor solar sem chance nenhuma, nunca Isso é um saí, segredo. né? Sempre ensinei minha filha desde pequena, né? E assim, realmente, os cuidados da pele com produtos com cosméticos, que fosse específico para a idade, nunca acelerando as coisas, tá lá com 20 anos usando um de 50, 60, porque era ácido. Não, tipo, eu usava pra minha pele, né? E aqueles cuidados que a gente realmente, assim, eu nunca fui de usar muita maquiagem, é pouca maquiagem, mesmo nas eras que era mais a maquiagem, mais marcada. Então, assim, claro, às vezes você ia numa festa, num casamento, você usava, mas fora isso, era sempre uma coisa mais leve, né? Dormir com maquiagem de jeito nenhum, né? Exatamente. Porque Então, a gente tá vendo? já sabe, Cuidados básicos, não tem muito segredo. Só que isso é incrível, parece que, não sei, a gente fala e parece que não entra na cabeça das pessoas que esse cuidado do filtro solar, já mostramos, né, casos de áreas que tomaram sol contra áreas que não tomaram, né? E aí vê a pele lisinha, bonitinha, e aqui a pele toda manchada, craquelada, cheia de ruga, enfim. Isso faz parte da prevenção. É o que funciona, é o cuidado básico que funciona. Dá resultado, né? Claro. Doutora Kelly, e aí a gente fala um pouquinho aqui de cirurgia. Cirurgia é uma operação, tem uma incisão, normalmente tem um corte ali. A anestesia é mais geral ali, a sedação ou anestesia, é em ambiente hospitalar. Você faz algumas dessas cirurgias que você citou aqui, o lifting, que você citou aqui, a blefaroplastia, que é a de pálpebra, a rinoplastia, que é nariz, a lipo de papada, ou enfim, qualquer outro desses procedimentos. Você faz esses procedimentos na clínica mesmo, que eu sei que tem uma clínica maravilhosa, com uma estrutura excelente. Você chega a fazer esses procedimentos na clínica ou eles são feitos no ambiente hospitalar? Alguns a gente consegue fazer na clínica, mas são poucos, né? São as mínimas cirurgias. Por exemplo, o lip lift, a blefaro superior, porque é só anestesia local. A inferior requer uma sedação do paciente, porque geralmente quando tem bolso... a blefaro inferior só de pele não precisa. Pode ser só com anestesia local. Mas se a gente tem bolsa para tirar, geralmente a retirada de bolsa é transconjuntival. O que é isso? É por dentro da pálpebra. Então aí eu preciso de uma sedação. Né? Até porque nós acabamos dando uma afastada no olho, isso pode fazer alteração de frequência cardíaca, então nós levamos para o hospital para operar ou para pequenos centros, né? A gente tem vários aqui em Cascavel que tem estrutura para isso, né? Nós lá na clínica também temos a classificação toda para já poder fazer esses pequenos procedimentos com sedação. Que é o que é liberado para fazer em consultório, em clínica. Isso, mas aí depende do grau da cirurgia, né? Às vezes eu associo muito, por exemplo, nós temos o plástico, lá ele vai operar alguma coisa, eu entro junto, então coisas que a gente vai fazer muito, um procedimento que está muito em alta, que eu não falei aqui, que é a lipoenxertia. Né? O que é a lipoenxertia? A lipoenxertia, nós tiramos a gordura de um local do corpo, geralmente no interno de coxa, que é o mais seguro. Então, 40, 50 ml de cada lado, que são 4, 5 seringas. Nós processamos essa gordura, então ela vai ser processada em macrofat, macrogordura, aí dá para preencher as mãos, microgordura, que é para preenchimento, por exemplo, de suco, olheira, aqui suco mento labial, por exemplo, nós usamos, chega a usar processada ali, dá uns 10 a 15 ml, como se fosse 10 a 15 ml de preenchedor,
Em vez de você gastar 15 mil de seringa de preenchedor e ainda correr o risco de ficar inchando com aquele ácido hialurônico todo, né? Você usa a gordura, que inclusive ela é regenerativa. E ainda você E é pode tua, processar. né? Exatamente. O índice de rejeição deve ser muito menor do que qualquer Zero. outra substância que você Exatamente. E aí você ainda processa ele em nanogordura e ainda finaliza o procedimento ou com laser ou com microagulhamento e deixa a tua nanogordura ali para fazer regeneração, aquele viço da pele, luminosidade. Nossa, que legal. O espessamento da derme de novo, porque quando envelhece afina muito. Então esse é um procedimento que veio com tudo, né? Então a lipoenxertia, quando feita em grau pequeno, pode ser feita na clínica, claro que tem que ter a classificação ali, igual nós já temos, né? Classificação para pequenos procedimentos. E se vai fazer em graus maiores, aí faz em hospital. Né? E aí retira, porque às vezes o paciente quer lipar em nível de lipar mesmo, aproveitar para lipar a região, e aí não é eu que faço, aí eu já coloco o cirurgião plástico junto, ele lipa, vai tirar mais gordura, só vou usar um pouco e faço a lipoenxertia. Isso é legal também, já aproveita. Não, lipoenxertia é maravilhoso, é o que vai bombar agora, né, nos últimos anos aí. E aí, então, as indicações da cirurgia aí são as flacidez maiores, esses excessos de pele aí, perca de volume também, como você colocou aqui, muitos possivelmente ali, ou até algum reposicionamento de musculatura, porque a gente não tá falando só de pele, que aí às vezes é algo que você consegue de outra forma, mas aí esses que pega músculo mesmo, aí é mais profundo, né? E aí os resultados, então, como a gente falou, é mais duradouro, às vezes o quê? Uns 8 a 15 anos aí, ele tem uma resposta que não vai precisar mexer em algo nesse sentido? A cirurgia dura. Estrutural ou flacidez, eu digo nesse sentido aí, cutâneo ou muscular, você tem um resultado dificilmente um paciente tem ptose intensa antes de 10 anos. Tem algumas cirurgias, agora nos últimos anos, que o pessoal estava fazendo com o reposicionamento muito pequeno, porque a pessoa ela tinha muito aquele medo de mudar a face ou ficar muito repuxada. Aí é difícil você não ter que ter manutenções, né, com tecnologias, bioestimuladores, enfim. Porque aí o paciente ele fez um pequeno reposicionamento, ele não mexeu muito, não fez o lifting total, o reposicionamento, a aplicatura do músculo, né, não foi profundo. Então depende da cirurgia, mas cirurgia que reposiciona bem a face e trata completamente, tem cirurgia que dura 10 anos tranquilamente. E aí é só ir fazendo alguma manutenção. Sim. E claro, tem que lembrar de diferenciar, né? Textura de pele é uma coisa. A textura de pele envolve poros, manchas, rugas, né? Isso é tratado de uma forma. Flacidez de pele é outra coisa. Flacidez de músculo é outra coisa, né? E aí perda de volume, igual agora a gente está tendo uma quantidade imensa de perda de volume, né? Infelizmente o pessoal, né, emagreceu muito, né, com as canetas e muito o rápido. rosto perdeu todos os compartimentos de gordura. E aí, como é que faz? Aí nós temos, graças a Deus, novos tratamentos agora que fazem adipogênese, que é exatamente fazer esse estímulo de criação de gordura. Tem uma tecnologia nova vindo, alguns produtos também, o Profile é um deles, que faz esse tipo de tratamento. E tem coisa chegando. A medicina regenerativa também está chegando nesse sentido. A lipoenxertia entra muito bem aí. O paciente emagreceu muito, né? Se ele for fazer só o lifting, ele ainda vai ficar com o rosto magrinho, vai tirar o excesso de pele, mas aí tem que devolver o que ele perdeu. E, infelizmente, o que ele perdeu é muito difícil, né? Perdeu os compartimentos de gordura, você vê aquele rostinho chupadinho, magro, né? Quase estigmatizado das doenças antigas, né? Então, a lipoenxertia, por isso que eu te falei, que ela vai vir com tudo agora. É uma impressão de rosto saudável mesmo. Exatamente. Se a gente olha nas fotos antigas, o que a gente vê nas nossas fotos de 20 anos? Não era aquela coisa mais gordinha, mas cheio de colágeno, tudo reposicionado, os compartimentos de gordura todos cheinhos, né? Sim. Bom, cirurgia, recuperação um pouco mais demorada, vai ficar um pouco inchado, isso não vai ter como, hematomas ali, face é um lugar que tem muito vaso, né? Então, assim, dificilmente não vai ficar nenhum rostinho na face, porque às vezes até um tratamento conservador, a gente tenta não pegar muito ali, mas às vezes pega algum vasinho ali e fica algum hematoma. Na cirurgia, acredito que seja muito difícil não ficar nenhum tipo de hematoma aí, pelo menos nos primeiros dias, né? Tem um maior risco. O custo também acaba sendo, às vezes, um pouco elevado, mas é igual a gente falou aqui, às vezes, se você colocar tudo na balança, compensa já fazer, né? E a temida cicatriz, porque às vezes as pessoas ficam meio assim de mexer e fazer um procedimento cirúrgico na face,
por causa da cicatriz. Tá bem avançado essa parte também, né? Depende muito da técnica cirúrgica, né? A blefaroplastia, a nossa pálpebra cicatriza muito bem. A cicatriz da superior, geralmente nós usamos esse sulco aqui, que já é o que a dobrinha natural para tentar fazer a cicatriz, então geralmente ela não aparece, né? A inferior, o ideal é fazer quase rente aqui ao tarso. Tem que tomar um pouco de cuidado, as novas tendências, por exemplo, a minha formação já foi tomar cuidado nisso, é legal você tocar nesse assunto que eu quero comentar uma coisa sobre olhos. Tem muita gente que faz blefaro e fala, eu não gostei. Ou eu vi fulana que fez, eu não gostei, mudou o olhar. Enfim, por quê? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é pálpebra inferior. Não dá para tirar muita pele. Esquece, tirou muita pele, vai everter o tarso, vai dar ectrópio e vai ficar com aquele olhar de peixe morto. Tá? Muda os triângulos esclerais. O que é isso? Esses triangulinhos que a gente tem aqui no olho, os laterais, quando você desce isso daqui, você já tirou totalmente a anatomia do olhar. Sim, é verdade. Tá? Então, não adianta você se empolgar e ser super cirurgião e tirar um monte de pele, fazer rentezinho e fazer a mudança do olhar. O paciente não vai gostar. Outra coisa, então eu vou corrigir, vou fazer uma cantopexia. Vou subir esse olhar aqui e vou, né? A cantopexia é uma técnica para corrigir isso, para não cair ou não everter. O que vai acontecer, Lari? A cantopexia, ela amendoa o olho. O que é amendoar? Ela deixa ele menos arredondado. Isso, para alguns pacientes, eles vão amar. Para alguns, eles vão odiar, principalmente homem. Né? Você pega um paciente homem que tinha um olhar bem redondo e amendoado, ele vai odiar, ele ficou afeminado. E aí ele fala, muitos chegavam e falavam, mas antes eu não entendia. Doutora, mas eu odiei minha blefaro. Eu olhava, eu antes, né, Kellen só dermato, né? Mas, gente, mas a cicatriz tá boa, não entendi o porquê, né? E aí, quando eu fui fazer, né, o fellow de cirurgia, primeira aula de óculos de plástica, a explicação já veio. Olha, vocês têm que parar de achar que vocês são super-homens e querer cortar tudo. Tem que preservar a anatomia do olho. Né? Não mexer na anatomia natural do olho. Né? Então, por exemplo, a glândula lacrimal, né, ela tem a sua posição normal. Você não pode mexer, deixar aqui, né, numa posição mais alta, enfim, mais baixa, entende? Tem que deixar corretinho, de forma que funcione a glândula normal e a sua naturalidade, a funcionalidade do órgão. Não pode perder a identidade, né? Não pode perder a identidade. Né? Então, isso que acontecia nas cirurgias mais antigas, né? Mas hoje, com vários estudos e várias técnicas novas, a tendência, se você já fez um serviço novo e atualizado, a tendência é você já prevenir isso. Então, tem paciente que às vezes vem com uma expectativa de tirar, eu falo, olha, a pele que a gente vai tirar é isso, o resto nós vamos tratar com laser de CO2, né? Com outros procedimentos, mas não vai dar para tirar mais pele que isso, senão você vai odiar a tua cirurgia. Né? Então, o melhor tratamento mesmo é a avaliação médica. É a avaliação. É avaliar com um bom profissional e ver realmente o que é mais indicado, que a gente já viu aí, como a gente já falou aqui, o tratamento cirúrgico não quer dizer que você não vá mais precisar do conservador nunca mais na sua vida, né? E o conservador também não quer dizer que às vezes você realmente vai retardar uma cirurgia ou mais pra frente vai ter que fazer. Talvez naquele momento você tenha uma indicação de conservador, mas você volta dali 8 anos na dermatologista de novo e fala, viu, agora não tem mais como, agora nós vamos ter que ir para um cirúrgico. Exatamente. Né? E isso faz parte aí do processo de envelhecimento que todos nós pretendemos passar, né? Porque a gente quer viver bem, mas realmente a gente quer ter esse aspecto, assim, de beleza e a gente pode conseguir isso porque a tecnologia tá aí para isso, né? Lembra que eu te falei no início porque que eu amei fazer agora, entrar na parte cirúrgica? Porque eu já tenho maturidade para isso, são 20 anos já atuando na estética, já sei o que deu certo, o que deu errado, o que funciona, o que não funciona. E eu sei que as coisas precisam se entrelaçar, que elas precisam andar juntas. Então, eu jogo a real com o paciente. Olha, isso nós vamos tratar assim, isso... Ah, mas eu vou operar com 35 anos? Vai. Você quer dessa forma? Se você quer dessa forma, né, precisa ser desse jeito. Nem sempre é comigo, entende? Eu faço as minimamente invasivas. Às vezes eu encaminho para alguns cirurgiões referências que eu gosto, né? Mas o paciente volta e fala, nossa, doutora, eu amei, melhor coisa que eu fiz da vida, né? Que bom que você me mandou operar, entende? Então é isso. Eu gosto muito da doutora Kellen, porque realmente, assim, ela é muito sincera para os pacientes. Gente, esse negócio, assim,
eu queria isso. Se ela chegar nisso, ela vai te falar, senão ela vai falar, viu, não é por aqui, não é desse jeito, e a gente vai para outra forma. E eu acho que é isso, bom profissional. Isso eu falo que a gente só aprende com o tempo, né, Kelly? Sim. Eu falo que eu também já tô aí com meus 26 anos de formado. E eu falo assim, que a gente aprende isso com a prática, que realmente assim, a gente vai buscando o que falta para dar o melhor para o paciente, né? E realmente essa sinceridade de falar até aqui eu consigo, até aqui não é mais comigo. E assim, se é essa a tua expectativa, né? Então vamos ver o que realmente pode ser atendida, né? Eu acho gente, essa sinceridade, quando vocês buscam um profissional, joga aberto, fala aberto o que você precisa, vê se ele vai poder te ajudar. E se ele falar que não dá, não dá. E se ele falar que dá, né, abraça o profissional, vê o currículo, vê formação, conversa com pacientes às vezes que já foi daquela pessoa, né, para você ter referência, para você ver. Quando eu falo aqui para Kellen, que eu falo que quando eu for fazer botox eu vou fazer com ela, que eu falo assim, eu sei que tem muitos bons profissionais aí, hoje não é só na área médica, mas a gente sempre tem um medinho, né, gente? Eu sempre falo assim, faça uma coisa que é o teu cartão de visita ali, não tem como disfarçar, né? No corpo ainda uma cicatriz, às vezes você esconde, uma roupa você coloca e disfarça, mas face não tem como, é ali o teu cartão de visita. E aí eu sempre tenho medo, assim, de mexer na face, tem que procurar realmente um profissional qualificado que você sabe que não vai se arrepender. É por isso que eu falo, assim, eu e a Kelly já se conhecemos há tantos anos aqui, a gente já conversou tanta coisa, tem tanta coisa em comum, né? E a gente já chegou, assim, a trabalhar em alguns momentos ali junto, em alguns períodos. E realmente tem que procurar um profissional qualificado, que tem experiência. A prática aqui, viu, os anos de formação, vou te falar que vai fazer diferença. Te falo de carteirinha aí, porque realmente a gente fala hoje, nossa, como eu era assim... Como era pouco, às vezes, alguns anos atrás, porque era o que tinha também. Exato. Mas hoje, né, a gente cada vez vai se aperfeiçoando, a gente fica mais seguro de saber que realmente está dando e oferecendo o melhor para o paciente. O que mais me dá satisfação, Lari, com relação... Eu sei que eu trilhei né, do jeito certo, é que hoje eu trato famílias. Então, eu trato, né, a avó, a mãe, o marido, né, o pai, a filha, entende? Famílias. Eu tenho muitas famílias, tanto aqui da região ali, né, que eu tinha clínica ali em Corbélia, Cafelândia, enfim, toda a região ali, Braganeigo, Atuanaí, toda a região vem famílias, quanto aqui da região de Cascavel e região de Cascavel as outras. Então, assim, isso me satisfaz muito, quer dizer que eu fiz do jeito certo. Porque não adianta você acolher muita gente, trabalhar com muita gente e nunca mais ver essas pessoas. É verdade. Acontece hoje, muita gente, depois que abriu, expandiu, saiu da área médica, os procedimentos estéticos, sim, eu tenho minha cunhada que é dentista, meu cunhado que é, né, biomédico, enfim. Acontece, claro, vai conseguir facilitar o tratamento, ok, mas você vê que passa um tempinho ou outro, a pessoa vem de volta, oi Kelly, tava com saudade, né, eu tava fazendo isso para me facilitar, mas eu queria que você me avaliasse, eu confio em ti, eu quero a tua opinião, então isso te enche o coração, eu fiz do jeito certo que tinha que fazer. E o que eu acho legal também, Kelly, é o jeito que você estrutura essa medicina mesmo integrativa, assim, né? De realmente ver, assim, não é estética a qualquer custo, a qualquer preço, né? De manter essa identidade do paciente, de manter a saúde, viu? Vamos pensar, vamos estudar melhor, vamos devagar, né? Porque as pessoas, elas são muito imediatista, muito acelerada, Sim. mas eu quero isso porque eu tenho um casamento daqui a um mês e eu tenho que... Pera, né? Por isso eu falo para você, se você tem um casamento daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quando procura logo para começar o que você tem que fazer, não fica para véspera, né? Às vezes a gente, recebe, por exemplo, limpeza de pele, que é algo que é tão banal, e às vezes vem noiva na véspera do casamento para fazer, que a pele vai ficar marcada. Então, assim, as pessoas não entendem muito essa história, né, da limpeza de pele. O pessoal vem para mim e fala, porque eu fui numa esteticista, eu fui não sei quem, fui na e fiquei toda marcada, que absurdo. Eu falo, gente, mas não tem como fazer uma limpeza de pele sem deixar alguém marcado, né? Errado foi tu que pensou que não ia ficar marcado. Claro, assim, não excesso, né? Estou falando do normal. É normal ficar marcado, sim. Então, exatamente, tem que ter. Às vezes eu falo assim, né? A pessoa fala, eu já fiz várias limpezas de pele. E eu falo assim, doeu? Não. Eu falei, então não é limpeza de pele. Você fez demonstração de produto, qualquer exatamente. coisa, né? Porque realmente ela é um procedimento que ela dói, né? Então, assim, tem que ser bem feita. Também tem limpeza de pele que é um horror. Realmente. Então, os excessos, né? Tem gente que não tira nada, tem gente que tira muito, machuca, faz ferida, enfim. Às vezes vai fazer até uma cicatriz depois de acne que vai ter que tratar, né? Mas realmente precisa procurar bons profissionais até para uma limpeza de pele. Veja só.
né? Exatamente. Que realmente é o início de tudo. Você nunca nem fez, nunca fiz nada na minha pele, pelo menos uma limpeza de pele é o básico, né? Sim. Kelly, eu gostaria então que você finalizasse, que o nosso tempo já está esgotando, passasse para nós aí o teu contato, quem ficou interessado de marcar uma consulta, saber o que que tem, né? Se já está na hora de eu tratar, se é um conservador, se é um cirúrgico. Às vezes é só até um ajuste de cosméticos mesmo, dependendo da idade. Muitos né? pacientes. Porque assim, as pessoas às vezes têm as acnes de cosméticos, usa tudo errado. Às vezes até um bom cosmético, mas usa errado. Ou usam qualquer coisa que procura, que alguém indicou na internet. Isso todos os né? dias, Lari. Às vezes só ajustar o skincare e acabou. Isso, então assim, queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse o teu contato para, às vezes, igual eu falei assim, fazer uma consulta de rotina mesmo, ver o que realmente eu preciso. Se for para um ajuste skincare, beleza, que também, às vezes, é o que você falou, às vezes o que precisa naquele momento. Mas assim, deixa o teu contato pra gente também, assim, poder para quem tá nos ouvindo aí, falar assim, eu vou lá pelo menos para ver se é só isso que eu tenho que fazer nesse momento. Que idade você costuma indicar aí que vá ao dermatologista? Não por doenças, eu falo pela parte estética mesmo. Começar esses cuidados, você falou 20 e poucos anos? Se tem alguma coisa que incomoda, a partir dali da adolescência já dá para pensar. O que eu falo, como incomoda? Às vezes o paciente ele tem a pontinha do nariz caída, uma gibinha ali que mexe muito com a autoestima, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo dos selfies da internet, da exposição. O lábio, às vezes, muito fino, o mento, porque o mento faz muita diferença no rosto, né? Quando o paciente não tem o queixinho, né? Para fazer o alinhamento do perfil. Aí, a partir da adolescência já é possível. E ali a gente consegue já fazer uma prevenção para esse paciente, ajustar um filtro solar que ele goste de verdade. Eu tenho igual toda a minha bandeja lá, eu faço eles testarem ali comigo. Eu falo, olha, eu preciso que você saia daqui com um filtro solar que você ame, que seja, né, a tua paixão, que você vai usar ele até para... Eu adoro ouvir aquilo, doutor, eu uso meu filtro solar até para sair, às vezes, de tanto que eu gosto. Entende? Tipo, pra sair de noite. Mas é porque a pessoa adora ele, a cobertura que tem e tudo mais, né? A maioria hoje com cobertura de base, né? E agora com a vinda dos cosméticos coreanos, né? Eu estudei muito agora nos últimos 3 meses, porque tem sido uma demanda muito grande e nós não temos essas visitações, enfim. Então, eu me dediquei um pouco para isso, para poder dar esse respaldo também, porque está sendo também excessivo, um crédito que o pessoal tem dado a cremes que nem resenha tem, nem sabe que produto que tem ali dentro, muita falsificação, então tem vários hypados aí da internet que tem um monte de falsificação, que não sabe nem o que está aplicando na cara, não vai longe os peptídeos agora, né, o GHK-Cu, que é um peptídeo aí que está super em alta, nem liberação tem a Anvisa para ser aplicado, está para estudo, sim, tem uma grande promessa aí de rejuvenescimento, de energia, de bem-estar, mas não está liberado para aplicação. Tem aqui no nosso país vizinho, mas não é para aplicar não, tá, gente? Calma lá. Então, assim, cuidado porque a gente já pegou, né? Teve uma dermato colega agora, não aqui da cidade, mas do nosso grupo de dermatos, que já pegou uma necrose de abdômen pela aplicação de peptídeos, porque não sabe quanto aplicar, como aplicar, enfim, gente, isso é para estudo. Estudo, calma. Pior, né? Às vezes nem limpar, não limpar. Exatamente. Então, assim, o básico bem feito, né? Um filtro solar bom, uma higiene da pele adequada, não dormir com maquiagem, usar o filtro todo dia, sim, né? Porque a gente pega sol normalmente, igual eu fiz um post esses dias sobre fazer ou não fazer skincare antes da academia. Mas, gente, quem não se arrumou para ir para academia daquele jeitão básico e da academia foi no mercado, foi na frutaria, foi pegar o filho, foi não sei o quê, e daí teve que andar na rua, tem melasma e o sol torando e o melasma ali gritando e daí chega no médico e fala, não, mas eu não pego o sol, eu uso sempre protetor. Mentira, não usa. Né? Então tem que usar, não tem problema que vai para academia. Se vai ter um tempo ali, vitamina C, por exemplo, ela age super rápido, né? E vai aumentar o metabolismo, vai absorver, já vai fazer antioxidação, porque a gente faz radicais livres na academia, a gente oxida e estressa o organismo, então ela vai ser ótima antes da academia, né? E outra, antes as pessoas economizavam com skincare. Era tudo muito caro. Agora todo mundo tá numa loucura do cosmético, não é? Cosmético coreano, eu quero isso, eu quero aquilo, então bem ajustado, vai bem. Mas tem que ser específico para a pele, tem o seu horário certinho, né? Não dá para ficar abusando também, porque acaba fazendo acne, enfim. Tem que cuidar, né? Hoje tem tanta oferta, tem que realmente ir num dermatologista e ver qual que é o melhor para você. E para te indicar mesmo, gente, assim, coisas básicas, igual a doutora falou, né? O básico bem feito. Então, assim, tem que lavar o rosto com o sabonete certo,
tem que usar ali o protetor, mas qual é o melhor protetor? Com cor, sem cor? Que isso eu sei que é uma coisa mais assim, às vezes as pessoas dão tanta importância para esse com cor ou sem cor, e aí tem fator de proteção, quantas vezes tem que reaplicar, não tem que reaplicar, como é que funciona tudo isso? Tem que usar ácido de dia, de noite ou só à noite? Que ácidos? Tem ácidos que dá para usar durante o dia, mas quais são esses ácidos que pode usar, né? Que não vai piorar a tua mancha, que não vai... É aquilo que eu falei, cuidado com o cosmético. Às vezes você pega um cosmético que é indicado por uma certa idade, da tua mãe, começa a usar com 20 anos. E aí, como é que vai ser? Isso tá acontecendo muito agora, né? Porque tá a febre dos coreanos, e os coreanos, a grande maioria, tem retinoides. E aí o pessoal, né, lascando retinoides, alguns que são muito bons ali, tem que tomar cuidado. Não sei se você já viu alguns que eles colocam trocentas mil gotinhas no rosto. Eu vi. Se você indica um grão de ervilha, né, pro rosto inteiro, ele tem 50 grãos de ervilha, enfim. E aí é um retinoide que vai fazer uma dermatite, vai piorar, vai acabar às vezes manchando, porque não que o retinoide faça mancha, mas se a pessoa usar muito, vai ficar aquela descamação, aquele vermelhidão, né, aquela pele bem sensibilizada, e aí vai pro sol sem protetor, porque o protetor vai estar ardendo, enfim, vai dar um fiasco, vai manchar. Né? E aí tá com a pele jovem, de 20 e poucos anos, e manchou porque usou um produto errado, né? E até corrigir o trabalho. Às vezes não corrige, né? Tem muito melasma que começa aí, né? Aí. Então, cuida, vale a pena, paga essa consulta, vai no dermatologista e pede para ele te orientar certinho, usa os produtos certos. Cosmético não é uma coisa que você vai ter que ficar trocando toda hora, né? Às vezes você usa aí o mesmo cosmético, você usa um frasco, 2, 3... Claro, em algum momento você vai ter que trocar. Todo dia vai dar arroz e feijão pra tua pele, daqui a pouco, coitada dela, não aguenta mais comer arroz e feijão, né? Uma hora vai ter que trocar. Mas não é uma coisa que você vai ter que cada pouquinho voltar lá pra ajustar de novo. Se você se adaptou, tá indo bem, né? Já conversa com o dermato, eu tenho que trocar quanto tempo? Posso usar quantos frascos desse aqui se eu me ajustar bem com esse cosmético? E se você não ajustou, liga, retorna, fala, não achei legal, não ficou bom, é normal isso, ficou vermelho, pinicou. Tem coisa que pinica mesmo ali. Não quer dizer que é ruim ou tá errado. Ele faz isso mesmo, faz a sessão. Mas aí você vai, tira a dúvida com o dermatologista, ele vai te falar, não, é isso mesmo, usa assim que tá certo. Ou não, para com isso que realmente pra você, pra tua pele não foi legal, vamos ter que trocar. Quando você tem já um relacionamento legal com um dermato, né, eu tenho várias pacientes que eu dou suporte mesmo pelo WhatsApp, dou suporte, às vezes elas me chamam no Instagram desesperada, tô com uma situação aqui assim, eu dou suporte. É paciente fiel lá da clínica, tá lá sempre comigo, me dá esse crédito, eu vou também dar esse crédito para ele. Agora, é claro, né, não, tem que ser recíproco, não dá para achar que eu vou ficar respondendo pessoas que eu nunca vi na vida como uma consulta online, entendeu? Que eu nem conheço a pessoa, porque esses pacientes eu conheço até a vida pessoal, às vezes, deles, né? Então, sim, a gente dá esse suporte. E outra, nós estamos recebendo os laboratórios todos os meses ali, trazendo as novidades. É mudança, olha, doutor, esse hidratante aqui é a terceira vez que está mudando, porque isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, agora lançou aqui, ó, agora vai se ajustar, e aí a gente já avisa os pacientes, olha, mudou isso, mudou aquilo, não compra essa versão, para tua pele não vai dar certo. Então a gente orienta tudo certinho, porque a gente está atualizado com os dermocosméticos, né? A gente sabe tudo a respeito. E agora, graças a Deus, né, a gente tem uma previsão, eu tenho previsão de ir para a Coreia, se Deus quiser, próximo aí, para conhecer as fábricas lá, ir para um congresso coreano, e tenho estudado mais sobre isso para entender mais esse boom aí dos cosméticos coreanos, né? Vai trazer mais novidade para nós. Depois você volta aqui para contar para nós, hein? Se Deus quiser. Gente, é isso, esses cuidados que a doutora falou, realmente, só para com essa mania, assim, de tipo, só dá uma olhadinha na minha pele, só dá uma olhadinha nas minhas costas, físio. Tipo, gente, não é assim. Só dá uma olhadinha, não é dar uma olhadinha. A gente tem que realmente fazer uma avaliação, tem que avaliar a pele, tem que avaliar a coluna, quando você vai num orto, numa físio. Não dá para dar só uma olhadinha, não dá às vezes só para uma foto você mandar. Tem muita coisa que tem que ser avaliada e além da imagem que a gente vê, né? Então, gente, não é por maldade, não é por má vontade, mas você depois vai cobrar resultado, né? Se depois fizer um mais ou menos, daí qualquer coisinha e não der certo, você vai cobrar depois do profissional. Ó, Rafael, eu usei aquele negócio que você falou e não foi bom. Então, assim, vamos fazer as coisas certas, né? Tudo no seu tempo e nos horários certos. Doutora, só passa a tua rede social e o teu contato para quem quer agendar? É @DRA, doutora, Kellyn, KELINN de navio, Avelar, Dermato. E a gente vai depois deixar descrito aí. Clinia?
Clínia é a minha clínica, né? A marca da clínica. E aonde fica o endereço? Ali na Santa Catarina com a Carlos de Carvalho. Tem a farmácia Camomila, a Neuroclínica ali, bem naquela regiãozinha ali. E para agendar, tem um Instagram direto ou um WhatsApp de contato, um telefone? No Instagram vai cair ali na bio, já tem os WhatsApp, tem vários canais de agendamento, de atendimentos, avaliações. Eu já tenho uma rede ali de todos os tipos de processos, né, para cair lá dentro. Pelo teu Instagram que você passou ou outro? Pelo meu Instagram. Pelo teu Instagram. Isso. Então a gente vai deixar tudo descrito ali. Fácil, então, aí você vai ali, clica ali, já vai direcionar pro Instagram da doutora, da clínica, e aí já vai dar para você fazer o teu agendamento ali, vai ajustar um horário e você vai ser beneficiada com isso. Doutora, muito obrigado. Vai ficar o convite para você voltar mais vezes. Ai, que delícia, eu agradeço. E vamos continuar esses bate-papo. Logo, logo, a doutora vai estar gravando aí dicas de beleza também, aquele podcast mais curtinho. Então, aproveita aí, coloca essas dicas aí no bolso mesmo, ou na frente do espelho mesmo, né? Para você olhar todo dia lá e lembrar do que você tem que fazer. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.